Lucas 15, a partir do versículo 8, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Valores do reino, esse é o tema da minha palavra. Desde antes da minha enfermidade, daquele tempo que eu passei, o Senhor já havia colocado no meu coração esse tema. Uma coisa é que os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Aquilo que é grande para o mundo, muitas vezes é pequeno diante de Deus. E vice-versa. Muitas vezes aquilo que é pequeno para esse mundo é grande para Deus. Amém? E no reino de Deus, muitas vezes, perder é ganhar. Perder é ganhar. Então, muitas vezes nós até pensamos que nós estamos perdendo, mas na verdade nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando, acumulando tesouros no céu. Amém? Muito interessante é que muitas vezes na nossa caminhada, nessa jornada, alguns valores são perdidos. Muitas vezes por falta de maior entendimento, por falta de revelação, e muitas vezes por circunstâncias que nos sobrevêm. Muitas vezes nós perdemos alguns valores que são de grande importância para as nossas vidas, de grande importância para a nossa vida espiritual, para a igreja, para a nossa família. E eu comecei então a pensar na necessidade da igreja nesses dias. E logo o Espírito Santo falou comigo da importância da obediência. A obediência é um dos valores importantíssimos para nós nesses dias. E quando nós falamos de obediência, logo nós então nos arremetemos à palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós temos conhecimento, é através da palavra de Deus que nós nos tornamos conhecedores, e é através da palavra de Deus que nós temos a revelação de todas as coisas. Então é muito importante a obediência é vida, obedecer a palavra é vida. Obedecer a palavra é abrir portas para nós. Obedecer a palavra é semear. E nós sabemos que no reino, quando nós semeamos, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher. É ou não é verdade? Como diz Cláudio Duarte, que a vida é como um cartão de crédito. Mais cedo ou mais tarde a fatura chega. Não é verdade? Não é? Não se engane, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Entende, irmãos? Então, a obediência, ela é vida, mas a desobediência, ela é morte. A obediência, ela abre portas que serão bênção nas nossas vidas. E a Bíblia diz que aquele que ouve e pratica e obedece
a palavra, ele é um homem prudente. É considerado como um homem prudente, mas aquele que só ouve e não tem vivência, não tem realidade, ele é considerado como um homem insensato. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 24. Então, bem-aventurados são aqueles que entendem a importância da obediência na sua vida. Bem-aventurados somos nós que temos esse entendimento da importância de obedecermos a palavra de Deus, de obedecermos a Deus. E a palavra, ela nos instrui, nos traz o entendimento, nos ensina, nos adestra, para que nós possamos então estarmos alinhados com os propósitos de Deus nas nossas vidas, para nós tornarmos conhecedores, amém, queridos? Então, viver os princípios para alguns parece pesado, sabe? Obediência para alguns parece muito pesado. Sabe, tem muitas pessoas no nosso meio se esforçando para obedecer. Querido, tem alguma coisa errada. Obediência para nós é privilégio, é algo que nós temos que receber como bênção de Deus nas nossas vidas. Deus olhou para nós e disse mais ou menos assim: eu preciso abençoar o meu povo. E daí, ele estabeleceu o princípio da obediência. Sabe para quê? Para nos abençoar. A obediência foi o meio que Deus encontrou para nos abençoar. Se nós lermos Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, nós vemos aqui esta realidade: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor seu Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Está vendo, irmãos? Olha só aqui, que tremendo. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha, e se vocês tiverem o cuidado de guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? O Senhor teu Deus vai te exaltar, e todas estas bênçãos virão sobre ti. Amém, querido? Então isso não pode ser pesado para você, para nós. Nós não podemos empregar esforço para obedecermos a palavra de Deus. Se isso tiver acontecendo, tem gente que chega para mim, quantas vezes nesta caminhada, pessoas chegaram para mim e disseram assim: é tão difícil ser crente. Alguém já disse isso para você? É tão difícil ser crente. Gente, ser crente é maravilhoso. É bom demais. Vou falar igual os goianos, é bom demais. Irmão, servir a Deus é um grande privilégio. Servir a Deus, queridos, é algo maravilhoso. Fazer parte desse reino, fazer parte desse projeto de Deus aqui na terra é algo lindo, é algo sobrenatural.
E muitas vezes vemos pessoas se esforçando. Daí eu te pergunto, será que você está convertido mesmo? Ou será que é um convencimento? Será que você é desse reino? Porque se for desse reino, as coisas devem ser um prazer para nós. Deve ser, queridos, bênção obedecermos ao Senhor. E muitas vezes eu fico observando alguns irmãos tão desobedientes. Meu Deus do céu. A gente diz assim, queridos, não sai antes da bênção. Às vezes no dia da ceia, eu fico com vontade de ir lá para baixo, dar um abraço nos irmãos, né? Mas se eu fizer isso, a igreja vai embora. E a gente diz para os irmãos, não vai embora, espera a bênção. Vamos, sabe, ter esse momento de comunhão, vamos afinar o nosso relacionamento, vamos até o nosso amado irmão, vamos dar uma palavra para ele. E de repente eu olho aqui, os irmãos estão... Falo, gente, esse não é o Brasil que eu quero. Essa não é a igreja que eu quero. Eu fiquei sabendo que na ceia não. Eu fiquei sabendo que no batismo, a igreja foi embora a metade. Meu Deus, onde é que estão os nossos valores? E se você olhar essa parábola da dracma perdida, ela vai terminar falando de uma grande festa no céu por causa de alguém que se arrependeu, por causa de alguém que encontrou Jesus, que se decidiu para Jesus. E daí os irmãos estão aqui descendo as águas, glória a Deus, mais uma vida para Jesus, mais um membro para esse corpo, e de repente tem gente indo embora, e na cara dura, desrespeitando o pastor, saindo. Irmãos, espera aí. De repente, você olha na rua, no estacionamento, você vê um punhado de gente que estaciona na contramão, e o segurança vai até ele para falar com ele, ele briga. É sério, irmão? Você acredita nisso? Aqui não tem ninguém assim. E nós já falando, irmãos, vamos dar bom testemunho, porque tem vizinhos olhando para nós, tem pessoas olhando para nós. E aí de repente, olha, irmãos, eu já acabei de falar. Eu terminei de falar. É incrível. De repente, no próximo final de semana, olha a bagaceira. Mas olha aqui para mim. A minha preocupação é o dia a dia. É lá, quando você está lá na sua empresa. É quando você está lá no seio da sua família. Sabe, a minha preocupação é quando ninguém está olhando para você. A minha preocupação é quando você para no sinaleiro ou não para. A minha preocupação é quando você não está aqui, porque aqui é muito fácil, queridos. Mas deixa eu te falar, a sua bênção, ela começa aqui, mas ela termina no seu dia a dia, ela termina na vivência, ela termina na realidade. E logo eu pensei em Jeremias 35, abre comigo em Jeremias 35. E eu comecei a pensar nesse texto.
E eu quero dizer para você que aqui tem uma família que mexeu com o céu. Jeremias 35. Eu vou ler a partir do versículo 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vá à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéia, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andai peregrinando. Versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dizes aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazeis boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Versículo 18. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Oh, irmãos, quantos aqui já disseram: eu tiro meu chapéu? Quantos já disseram? Eu já tirei o chapéu para a bispa aqui, ó. Quantos já tirou o chapéu para alguém? Eu tiro o chapéu para essa família aqui. Esta família recebeu uma palavra do profeta. Deus veio a Jeremias e disse: olha, chama esta família e enche taças de vinho e dá para eles beberem. Queridos, eles foram conduzidos para uma câmara, um lugar especial, um lugar mais restrito, um lugar de intimidade do rei. Trouxeram-os e encheram taças de vinho para eles beberem. Era muito propício, era muito sugestivo para eles beber aquele vinho. Todos os ventos a favor para eles tomar.
Até porque era uma palavra do profeta. O profeta naquela época tinha um grande respeito, tinha muita autoridade. Aí você sabe o que eles fizeram? Não beberemos vinho, porque nós temos uma palavra do nosso pai Jonadab, filho de Recabe. Nós não bebemos vinho, nós não plantamos vinha, nós não semeamos, nós não construímos casa, nós vivemos de tenda em tenda. Não vamos beber. Meu Deus. Queridos, isso mexeu com o céu. Isso mexeu com Deus, e Deus toma esta família para falar com Israel, para falar com Judá. Porque Judá estava desobedecendo os mandamentos do Senhor. E por causa disso, veio uma palavra de Deus dizendo: olha, não vai faltar homens que me assistam na minha presença nesta família. E isto na época era algo de grande importância. Obediência, eles tinham uma palavra que eles haviam dado ao seu pai, que eles não iriam beber vinho. E olha que tudo estava propício. Mesmo que esteja propício para nós, vamos obedecer a Deus nesses dias. Vamos obedecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Abre comigo em João 13. Nós estamos falando de valores do reino. João 13, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. E aqui é algo lindo. Aqui Jesus nos traz mais uma lição para nós. Aqui Jesus nos mostra alguns valores através da atitude, da sua atitude. João 13, a partir do versículo 4, diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha e com que estava cingido. Versículo 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aleluia. E nós estamos falando de valores, e eu vejo aqui o princípio da bacia e da toalha. E esse princípio aqui, queridos, para mim, é um dos mais importantes para nós nesses dias como corpo. O princípio da bacia e da toalha. Jesus, cingindo-se com uma roupa, ele pegou uma bacia e ele começou a lavar os pés aos discípulos. E eu vejo aqui pelo menos 3 princípios nesse texto. Primeiro princípio que eu vejo, primeiro valor que eu vejo, a humildade de Jesus. Jesus aqui nos dá um exemplo de humildade, porque era normal naquela época os servos lavar os pés dos seus senhores. Mas Jesus, sendo Deus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus desceu. Nós precisamos também nesses dias descer.
Nós precisamos nesses dias lavar os pés uns dos outros. Eu não me refiro no aspecto natural, da bacia, da toalha. Se quiser fazer isso, tudo bem. Mas eu me refiro a nós termos esta vivência de humildade, do servir, da ajuda mútua. São valores que muitas vezes nós estamos precisando nesses dias. E Jesus nos dá esse exemplo de humildade. Jesus se humilha. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, versículo 8, que Jesus se humilhou. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 28, Jesus nos chama para aprender com Ele. Olha, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar refrigério para a alma de vocês. A humildade nos possibilita termos bons relacionamentos. A humildade nos possibilita a nós exercermos a vocação que Deus nos deu. É através da humildade, queridos, que nós vamos ter melhor relacionamento em casa. E boa parte dos casamentos que não vive, boa parte dos casamentos que vive num mortal combate, num UFC, num cabo de guerra. Você vai observar, quando você toma o conhecimento, sabe o que é? Falta de humildade. Porque muitas das vezes nós não queremos ceder, muitas das vezes nós não queremos abrir mão, e fica aquele cabo de guerra. E eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Eu mais a bispa, nós uma época aí, nós estávamos num cabo de guerra, e ela puxava e eu puxava também. E eu dizia, ela não vai abrir mão, e eu duro, eu também não vou abrir mão. E esse não é o casamento que eu quero. Sabe? Mas de repente a gente resolveu. Sabe qual é a melhor forma de resolver conflitos? Esperar. Deixar para falar depois, abrir mão, ceder até o ponto necessário. Vocês vão ver como esses dois seres diferentes que Deus colocou debaixo do mesmo teto, que é uma loucura. Irmãos? Quem é casado aqui, levanta a mão. É bom demais. Os jovens orem. Tem misericórdia, Senhor. Mas é um princípio que funciona, irmãos. Irmãos, um tempo atrás, eu gosto de falar, a bispa depois a briga comigo, mas eu falo assim mesmo. Mas a bispa estava viajando, nós começamos um mortal combate. Era para matar. Irmãos do céu, essa foi uma das piores em 40 anos de casal, 28. Queridos, e ela estava brava esse dia. E o inferno se levantou e eu também fiquei bravo. E nós viajando e brigando. E cada um dava um nocaute. Irmãos, e ela falava, e eu falava, e ela falava, e eu falava. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não é a mulher que eu quero. Irmãos, que terremoto foi aquele, rapaz? Eu pensei que esse dia o inferno ia ganhar. Mas sabe o que aconteceu? A gente resolveu ceder. E ficou tudo resolvido. E fomos para a viagem.
E foi o maior love. Foi uma bênção. Chegamos bem. Mas menino, vou te contar para vocês, mas daqui para lá, vou usar a linguagem dos goianos, o pau quebrou. Com isso eu quero dizer que nós temos um bom relacionamento, nós temos um casamento abençoado pela misericórdia de Deus. Falo de fatos isolados. Mas a humildade te possibilita você cumprir a sua vocação e expressar aquilo de mais belo que há em você. Tem algo lindo aí dentro de você. Tem algo maravilhoso aí dentro de você. Não tem só o mal dentro de você, não. Tem coisas maravilhosas dentro de você. E isso pode ser expressado nesses dias, deve ser expressado nesses dias. A humildade, queridos, é matar o que você é, ou o que diz que é. Tiago Brunet diz assim, que a humildade é a arma que vai te ajudar a ser repreendido e aceitar instruções. E não há nada melhor do que alguém do seu lado para falar na sua vida. Não há nada melhor do que alguém dizer: meu irmão, não é por aí. Não há nada melhor do que alguém para dizer para você: olha, esse caminho não é o melhor caminho. Meu irmão, essa decisão não é a melhor decisão. Mas muitos nesses dias não querem aceitar instrução. Muitos nesses dias não querem ser instruídos. Muitos nesses dias, queridos, não têm conseguido receber um não. Se ouvir o não, a casa cai. Tem gente que, ainda tem gente dentro da igreja que chuta o pau da barraca. Quando já viu alguém dizer isso? Hã? Ainda aqui não tem, graças a Deus. Daqui até lá no fundo é outra igreja maravilhosa. Mas olha ali, tem alguém que ouve um não, ele se perde. Deixa eu te falar para você, meu irmão, o não é para nos preparar, é para nos avaliar. O não é para nos levar a rever alguns valores nas nossas vidas. Vamos ter a humildade nesses dias de alguém falar nas nossas vidas. Vamos ter a humildade nesses dias de sermos repreendidos. Bem-aventurado você que tem alguém que é autoridade sobre a sua vida, alguém que fala na tua vida, meu irmão, porque isso é formação. A igreja do Senhor nesses dias precisa desta formação, precisa de homens e mulheres de Deus que vão falar na vida uns dos outros. E Mateus 5, versículo 3 nos fala de outro valor. Lá diz assim: bem-aventurados pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito. Não está falando de pobreza material, mas está falando de pessoas que reconhecem a sua insuficiência diante de Deus, de pessoas que dependem da soberania de Deus, de pessoas que, ao invés de fazer isso, ou de falar isso, ou de ir até tal lugar, pessoas que se rendem, que se entregam em dependência a Deus. Bem-aventurados somos nós, é você, meu irmão, que entende que a sua suficiência vem dEle. De nós mesmos nada somos.
E aqui eu vejo esse valor do servir também, de servirmos uns aos outros. A oportunidade agora, serve, porque aqui, meu irmão, muitos querem estar aqui, e não é fácil estar aqui não, viu? Muitos querem o glamour, muitos querem a vitrine nesses dias, muitos querem serem vistos, muitos querem fazer para serem vistos, queridos, e isso é nada diante do nosso Deus. Sabe qual é o valor que pesa diante do nosso Deus? Aqueles que servem os homens como se fosse para o Senhor, aqueles que servem sem pedir algo em troca, o servir sem estar condicionado a alguma coisa, serve porque entendeu que é valor nesse reino que nós estamos vivendo nesses dias. Servir, serve a sua casa. Jovem, serve a sua casa. Jovem, serve a sua família. Marido, serve a sua esposa. Esposa, serve o teu marido. Serve pessoas preciosas que Deus colocou à sua volta, porque o tempo é esse, e o tempo está se remindo, o tempo está passando. De repente você vai acordar e passou. E nós temos que servir enquanto nós estamos vivos. É agora. Isso é corpo. Discernir o corpo, isso é discernir o corpo. É entender, queridos, que nós estamos aqui para servir. E Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior referencial em servir. Olha, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. É esse o sentimento que nós devemos ter nesses dias. Mas nós servimos em muitos lugares, mas muitas vezes nós não servimos em casa. E nós queremos servir quem é bonzinho. Deixa eu falar para você, sirva quem é mau. Sirva quem é ruim. Sirva aqueles que o mundo já descartou. Ame-os. Todo dia eu levanto e faço um cafezinho para a bispa. Um dia amargoso, um dia ralé. Ela fala, está amargoso. Eu falo, mas eu fiz. Já é alguma coisa, não é, irmãos? Hã? Servir. Ninguém está vendo. Mas no reino é assim. É enquanto ninguém está vendo que os céus estão jubilando. Ninguém está observando. Ninguém está falando nada para mim. Mas os céus estão em festa. O Senhor está dizendo, é meu servo. Entendeu o que é ser corpo, entendeu o que é ser igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que não fiquemos apenas de palavras, porque tem muitos nesses dias que falam, vamos servir, e na hora do H, serve nada, serve nada. Na hora da prova, pipoca. Tem muita gente na igreja pipocando no servir. Tem ou não tem? Vai na casa do irmão, faz aquele churrasco e suja tudo. Você olha para a pia, você olha para cima da mesa, assim, está tudo sujo. E os caras de pau vão embora e deixam a bagunça tudo pro irmãozinho da casa. Cria tipo.
Outra coisa que eu vejo aqui é ajuda mútua. Por que eu vejo nesse caso aqui essa reciprocidade? Porque Jesus fez para que eles então pudessem fazer, para que eles pudessem então dar exemplo. Olha, eu fiz, façais vós também. Olha, vocês devem fazer, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque naquela época eles andavam em Israel, andavam em Jerusalém, e os pés ficavam empoeirados, né? E precisavam de lavar para purificar, para tirar as contaminações. E não é diferente nesses dias. Nós também andamos por Goiânia, nós andávamos em Israel, nós andávamos em Jerusalém, e nós andamos em Goiânia, nós andamos aí, né, no nosso combate do trabalho, e muitas das vezes nós também pegamos contaminações, talvez seja no ouvir, no trabalho, né? Talvez seja no ouvir, as más conversações, talvez seja no olhar, talvez seja no convívio com os ímpios. E da mesma forma nós precisamos lavar os nossos pés para sermos descontaminados. E essa lavagem vem através da palavra de Deus, vem através do ouvir, vem através da pregação, vem através da troca de ideias, quando nós trocamos ideias, quando nós estamos conversando, vem através da nossa comunhão. Por isso Jesus diz: olha, façais vocês também. Por isso que a comunhão, ela é uma bênção. Eu digo, a verdadeira koinonia que edifica, que traz vida, que a gente fala um na vida do outro. Por isso que eu digo que o discipulado é uma bênção, porque é nesse momento que nós temos a oportunidade, sabe, de conversarmos das coisas de Deus, dos valores de Deus. E Jesus, ele diz assim: olha, façais vós também. Olha, eu vos dei exemplo para vocês também dar o exemplo. E eu vejo aqui, sabe o que? Reciprocidade. Como Deus tem falado comigo nesse aspecto. Se alguém faz para você, faz também. Olha, se você recebe, dá também. Se é importante para você uma visita, uma ligação, uma oração, faz também, lava também os pés do seu irmão. Se você é cuidado, cuida também. Lava os pés de alguém também. Se alguém está se dirigindo a você, se dirija também a alguém. Se é importante para você uma ligação, uma visita, saiba que também é importante você fazer isso. Se é importante para você aquela comunhão, aquele churrasco, aquele momento gostoso, faça também. Porque nós estamos vivendo dias em que muitos estão egoístas, só quer receber. Se você precisa de uma palavra do seu líder, saiba que o seu líder também precisa de uma palavra sua. Se você precisa de uma visita na sua casa, saiba que o seu líder também precisa. Mas nós estamos convivendo nesses dias com uma parte da igreja que só quer, é sanguessuga,
Aqui não tem ninguém assim, não tem? Egoísmo. E nós precisamos também, deixa eu te falar para você, nós líderes, nós discipuladores, nós pastores, eu, a bispa, nós também precisamos. Se alguém te diz que te ama, diz também. Se a sua esposa diz eu te amo, diz também que você a ama. Se você é abraçado, abrace também. Porque um relacionamento que só uma parte dá, é um relacionamento que está fadado ao fracasso. Atenta a esse valor nesses dias. Façais vós também. E eu vou me expor aqui hoje. Eu e a bispa, nós precisamos. Nós precisamos de carinho. Nós somos alma. Do mesmo jeito, os pastores é alma, do mesmo jeito. Nós somos a mesma coisa. Alguém cantando parabéns, né? Pastor Nardete, aquele grupo maravilhoso, cantando parabéns. Ele pega a palavra e fala assim: eu preciso disso. Eu falei, legal. Glória a Deus. Não que isso é essência, não que isso é essência, não que nós estamos em busca disso, não é isso. Eu só quero ensinar o princípio da reciprocidade para vocês. Porque quando só vai, só recebe, queridos, isso não é o melhor para nós nesses dias. Quantos concordam comigo? E já para partir para encerrar, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmã, bem-aventurado és tu, irmão. Obrigado. Terceiro valor que eu quero falar para vocês nessa noite é o princípio da santidade. Mas não me refiro numa santidade comportamental. Eu me refiro a nós perseverarmos no vínculo da paz, de termos paz uns com os outros. Eu me refiro a sermos pessoas generosas, pessoas que compartilham. Eu me refiro a uma santidade onde temos o entendimento do amor que não está condicionado, do amor incondicional. Eu me refiro a uma santidade que nós temos condição de dizermos: meu irmão, me perdoa, de perdoar e ser perdoado. Eu me refiro a uma santidade, queridos, onde nós damos, onde nós temos um entendimento que dar é melhor do que receber. E Jesus em João 17, versículo 19, ele diz assim: por eles eu me santifico. Jesus não tinha pecado. Senhor, eu os guardei. Ele estava falando de dar a vida pelos discípulos.
Eu me refiro a essa santidade, onde nós expressamos a misericórdia de Deus através das nossas vidas. Eu me refiro a essa santidade onde nós expressamos a piedade. Eu me refiro a uma santidade onde nós conseguimos sermos pacificadores desse reino. Porque é isso que vai fazer a diferença nesses dias. Eu me refiro, queridos, a nós padecermos com aqueles que se padecem. Oh, meu irmão, você está com dificuldade, peraí, estamos aqui juntos. Eu estou com você. Vamos juntos, pega aqui na minha mão. E se você vê a caminhada de Jesus, foi assim que foi a sua caminhada, sempre doando a sua vida. Quantos me entendem? O princípio da santidade. E aqui está a maior crise da igreja sobre a ceia. Porque a ceia é partilhar. A ceia é compartilhar. A maior essência da ceia é compartilhar. E muitas vezes nós estávamos querendo punir o pecador. E a ceia não é para punir. A ceia não é para excluir. A ceia é para incluir. E nós estávamos querendo pegar o pecador e matar ele. Você não vai ceiar não, rapaz. Pecador. E nós estávamos tirando o alimento de uma pessoa doente. Você acha que é legal tirar o alimento de alguém que está doente? Quem está doente precisa se alimentar. Qual que é a simbologia do cálice que nós abençoamos? Esse é o cálice da nova aliança. Derramado em favor de muitos, para quê? Para remissão de pecados. Se nós dissermos que estamos santos para cear, nós estamos tirando o mérito da cruz de Cristo. Se eu digo que eu estou bom, essa semana eu fui bonzinho, essa semana eu me santifiquei, eu orei, você está tirando o mérito da cruz de Cristo. De forma que a ceia não é para punir o pecador, é para amá-lo. Bispo, mas e aí, o que fazer com aquelas pessoas que estão na prática do pecado? O que a Bíblia diz? Quando tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele, converse com ele, diga para ele: meu irmão, você está em pecado, meu irmão, esse caminho é abismo. Se ele não responder, traga testemunha, fala na vida dele. E se ele continuar permanecendo, pergunta a ele: meu irmão, você é convertido mesmo? Que talvez você não é desse reino. Quantos estão me entendendo? De forma que isso não me dá abertura para pecar, muito pelo contrário, isso, queridos, é muito temor de Deus. Porque nós não pecamos, queridos, porque nós nascemos de novo, nós não vivemos na prática do pecado, melhor dizendo, porque nós nascemos de novo, porque nós nos convertemos um dia a Jesus. Então pecado nas nossas vidas tem que ser por acidente, e quando pecarmos, recorrermos ao sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Quantos estão me entendendo? De forma que Deus nos chamou para uma vida de santidade. Isso é examinar a si mesmo, é examinar o corpo. Deus nos chamou
para uma vida de santidade. Amém? E para encerrar, os irmãos podem subir. Vamos lá para a parábola da candeia. O que aquela mulher fez? Ela perdeu. Sabe, nós precisamos de termos consciência do que nós perdemos. Você entende que você perdeu alguns valores? Ninguém ande, né? Deixa os irmãos tranquilos. Você perdeu alguns valores. Deixa eu falar para você, ao longo da minha vida eu perdi tantos valores na família, mas eu tive a consciência deles e busquei restaurá-los. Aquela mulher, ela perdeu uma dracma. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Acenda a candeia da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela varreu a casa. Varrer a casa fala de trabalho. Nós iremos restaurar valores, queridos, se houver trabalho. Restaurar valores no corpo, na igreja, queridos, exige trabalho. Restaurar valores no relacionamento conjugal, na família, exige trabalho, não é fácil. E aquela mulher saiu movendo os móveis, varrendo, e a Bíblia diz que ela foi como? Diligentemente, e parou porque não encontrou, foi assim? Até encontrar. Encontre. Hoje você tem a oportunidade de encontrar algum valor que foi perdido na sua vida, na sua caminhada. Aquela mulher perdeu a dracma em casa, mas talvez você não perdeu em casa, talvez você perdeu na igreja. Talvez você perdeu na vida profissional. Talvez você perdeu algum valor na vida profissional. E o momento é hoje, de você fazer uma autoanálise, de você olhar para dentro de você e dizer: é nessa área aqui, é aqui que eu preciso encontrar de novo. Era tão bom, foi tão bom. Vamos restaurar os valores nesta noite, amém, querido?